Olá, querido e querida, amado e amada de Deus, é com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez no nosso canal para juntos tratarmos de mais um assunto referente à nossa fé. Não sai daí, vem, porque aqui é nós em Deus e Deus em nós. Olá, amados e amadas de Deus, paz de Jesus e o amor de Maria no coração de todos. Aqui mais uma vez com o nosso vídeo para vocês, e hoje nós vamos falar sobre o senhorio de Jesus. Quem é o Senhor da tua vida? Então hoje nós, diferente dos outros vídeos, não vamos trazer em perguntas e respostas. Simplesmente vamos aqui falar um pouquinho sobre o senhorio de Jesus para vocês. Não é isso, meu irmão? Exatamente. É uma alegria estar com você, meu querido e amado internauta que vai ver esse vídeo. E juntos vamos conversar sobre esse tema que muito nos interessa também, muito diz respeito à fé cristã católica, a fé que nós professamos. Jesus é o Senhor, mas o que é estar debaixo do senhorio de Jesus? Essa presença forte, maravilhosa e majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, né? Então, por isso nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E explicando para vocês, a gente esquece de explicar nos outros vídeos, mas lembrando agora nesse, de que o sinal da cruz, quando fazemos, fica ao contrário, né? Fica parecendo que é com a mão contrária, esquerda, porque a câmera está invertida, né? A câmera do celular está invertida. Nós estamos gravando pela câmera do celular e fica invertido, então fica parecendo que está com a mão esquerda, mas não é com a mão direita, só para ficar claro e explicado. Muito bem, então vamos lá. Meu nome é Jair Gomes, estou aqui com meu irmão Geraldo Monteiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o senhorio de Jesus, e eu já passo para ele fazer sua primeira introdução aqui, falando sobre esse senhorio. Muito bem, então aqui estamos mais uma vez para falar sobre esse tema tão importante, o que diz a palavra de Deus e também o que nos diz o ensinamento da Santa Igreja Católica Apostólica Romana no Catecismo da Igreja Católica. Senhorio de Jesus. O texto que muita gente gosta de usar é o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, que é um texto muito conhecido na Sagrada Escritura, para tratar deste assunto. Embora tenha outros textos na palavra de Deus que também testifiquem que Jesus, ele é o Senhor. Então, o que diz a carta aos Filipenses capítulo 2, precisamente, nós vamos encontrar ali no versículos 10 e 11, onde diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas o que é vir ser Senhor? Quando a gente pega a Sagrada Escritura, meu irmão, no Antigo Testamento, nós vamos ver que esse texto, ele só se aplica ao Deus Altíssimo, ao Senhor Deus, Javé dos exércitos, ou como traduz a Bíblia de Jerusalém, Iavé dos exércitos, ou como ainda diz os judeus, o Adonai ou o Eterno. Então, esse termo só se aplicava ao Senhor Deus no Antigo Testamento. Ele era conhecido como o único Senhor. Aliás, isso faz parte da oração do povo judeu, quando diz: Shema Israel, Adonai Elohenu, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Deus está acima de tudo e de todos. Ele é Senhor de tudo e de todos. E como nós vemos, Ele é Senhor tanto da vida quanto da morte. Nada está acima de Deus e Ele tem o poder e o controle sobre todas as coisas. Então, isso deixa muito claro que nós estamos debaixo de uma autoridade a qual ninguém pode se sobrepor.
de maneira nenhuma. Então, ser o senhorio de Jesus, melhor dizendo, nos faz com que nos coloquemos como servos obedientes à sua palavra e também aos seus desígnios. O senhorio de Jesus nos faz refletir que nós estamos debaixo da autoridade dele, debaixo da sua palavra, debaixo das suas decisões, debaixo da sua autoridade. Porque o senhorio de Jesus reflete sobre isso, é estar debaixo da autoridade dele. Nós não fazemos nada que não seja com a permissão dele. Nós não podemos realizar obra nenhuma que não esteja debaixo da permissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo está falando aqui então para os cristãos da igreja de Filipos, que é uma cidade que ficava na região da Macedônia, na Europa. Paulo esteve pregando o evangelho de Cristo ali, e nesse texto ele fala que os cristãos têm que ter humildade e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer o seguinte, que ao nome de Jesus todo joelho deveria se dobrar, tanto no céu quanto na terra e até mesmo no inferno, ou seja, no mundo dos mortos, todo joelho se dobra diante do poder e do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vem nos mostrar que nós devemos ter simplesmente o Senhor como vamos dizer assim, o único forte a nos guardar. Quando nós precisamos de algo para nos apegar, simplesmente ser somente a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas se apegam a outras coisas, a tradições, a superstições, isso, né? E a patuás e muitas outras coisas que acham que vai trazer para a vida dela uma coisa nova, algo diferente, que vai mudar, que vai até mesmo receber uma cura, né? Muitas pessoas acreditam nisso. Mas como nós estamos falando aqui para católicos, cristãos, né? E nós precisamos entender que nós devemos buscar isso somente no Senhor. Porque exatamente. Aqui, em João, no Evangelho de João 6:68, diz o seguinte, meu irmão. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Exato. Aí nós vemos que Pedro, mais uma vez, ele expressa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse texto de João, capítulo 6, que é quando está naquele discurso da sinagoga de Cafarnaum, tratando sobre o pão da vida. E diante das palavras de Jesus, muitos judeus que eram seguidores de Cristo não estavam mais seguindo ele, como diz o próprio texto da Bíblia. Por causa dessas palavras, muitos judeus já não seguiam mais. Então, é quando Jesus questiona os 12 e pergunta, vocês também não querem ir embora? Ir embora por quê? Por causa das palavras de Jesus, que foram fortes demais naquela ocasião. E os judeus entenderam pelo lado literal, ou seja, natural. Mas Jesus estava falando de coisas espirituais. O que Jesus tinha dito na sinagoga de Cafarnaum? A partir do versículo 51 até o 58, Jesus vai tratar justamente do corpo e sangue dele, da sua carne e do seu sangue, que é comida verdadeira e bebida verdadeira. Jesus chegou ao ponto de dizer naquela sinagoga que estava abarrotada de gente, ele disse o seguinte, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá a vida. Vai dizer também, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Os judeus entenderam isso de modo natural, e isso foi um escândalo para muita gente. Aí quando Jesus questiona os apóstolos, o apóstolo Pedro então entra com essa frase maravilhosa aí, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, ou seja, em nenhum outro tem palavra de vida eterna, senão em nosso Senhor Jesus Cristo. Só nele mesmo. Aliás, em João 14, verso 6, ele vai deixar claro, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E ainda vai completar: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem outro atalho. Ou passa por Jesus, ou então é por Jesus também. Muito bem. Então, para deixar mais claro, né, o que eu falei há pouco, relacionado aos católicos, né, porque quem é espírita segue o espiritismo. Exato. Quem é budista segue o budismo. Né? Quem é judeu segue o do judaísmo. Exato. Mas nós estamos falando aqui para cristãos católicos. Então, se você é católico e busca a sua graça, a sua bênção, o seu milagre, a sua cura em outras coisas e não em Jesus, então você ainda não está vivendo o senhorio de Jesus. Nós estamos aqui com a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e para explicar também que nós não devemos colocar a nossa confiança numa imagem. Porque o Senhor da nossa vida é Jesus. Exato. É Cristo. Certo? Então, que não haja essa confusão. Né? Porque o que vai nos levar a receber a graça de entrarmos pela porta estreita, de termos um lugar no céu, é simplesmente seguindo Jesus, colocando toda a nossa confiança no Senhor. Né? É Deus que vai elevar, que vai ouvir as nossas preces, né? Que vai ouvir as nossas súplicas e vai atender. A intercessão pode muito bem acontecer pelos santos. Disso nós acreditamos. Mas não colocar a nossa total confiança de que uma imagem como essa vai nos fazer um milagre, que ela tem todo o poder. Não é isso. De jeito nenhum. Então, para que serve a imagem? Vamos deixar isso bem claro aqui nesse vídeo. Claro que já tem outros irmãos no YouTube que falaram maravilhosamente bem sobre isso. Para que serve a imagem? Quando a gente vai numa estrada, nós vemos muitas setas, muitas placas de sinalização para onde você deve ir, com quantos quilômetros você deve andar e aonde você deve parar e a atenção que você deve ter. Porque se você fizer do seu modo, você vai findar causando um prejuízo para si e também para os outros. Para que serve a imagem? Ela é um sinal, é uma seta que nos aponta para o lugar onde nós devemos chegar. A imagem nos aponta para Deus. Aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um dos títulos da Virgem Maria, Mãe de Jesus. E aqui convém refletir: quem foi Maria na história do cristianismo? Quem é Maria para a igreja? Quem é Maria na Sagrada Escritura? Quem é Maria no ensinamento dos santos padres? A nossa fé não se baseia em Maria. A nossa fé se baseia em Cristo, porque a fé da Igreja Católica, fique isso bem claro para você que vai ouvir esse vídeo depois, a fé da Igreja Católica, a fé do catolicismo, ela não é mariológica, ela é uma fé cristocêntrica. A doxologia da Igreja deixa isso muito bem claro: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é a fé da Igreja Católica. É cristocêntrica, mas nós entendemos, compreendemos e sabemos qual é o papel de Maria dentro da igreja, na história dos cristãos, na história do cristianismo. E os relatos são tremendos da intercessão dessa mulher que é representada nessa imagem. Mas a nossa fé não está centrada nela, e sim em Cristo. Como disse o apóstolo São Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome foi dado aos homens pelos quais possam ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Porque a salvação vem dele e passa pela igreja, como nos ensinam os santos padres. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. A salvação vem de Cristo, cabeça, e passa pela igreja, que é o seu corpo. Então é em Cristo que nós somos salvos. Mas Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, nos aponta para o Filho. E como nos ensina os santos padres da igreja, os grandes doutores e teólogos, foi por meio
de Maria que Jesus veio até nós. E é por meio de Maria que nós vamos até Jesus. Pense nisso. E nós podemos afirmar também que esse senhorio é para todos. Isso. Para todos, é para todos. No Salmo 50, se não me engano, diz assim: tudo aquilo que respira, louve o Senhor. Tudo aquilo que respira, louve o Senhor. Né? Então, é o Senhor dos vivos, é também o Senhor dos mortos. Né? E nós podemos comprovar isso aqui na carta aos Romanos 14, versículo 8 a 9, vai dizer assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo. Retomou a vida para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Exatamente. Inclusive faz parte do credo. Quando nós rezamos o credo na Santa Missa, nós professamos a fé que Jesus vai voltar como juiz para julgar os vivos e os mortos. Certo? O que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica sobre o senhorio de Jesus? Quando nós pegamos o parágrafo 446 até o parágrafo 455, nós vemos ali que vai tratar a respeito desse título de Jesus. Como eu disse logo no início, no Antigo Testamento só o Pai era tido como Senhor. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, isso é uma afirmação que Paulo está fazendo para os cristãos da igreja de Filipos e que também serve para nós nesse século 21 que nós estamos vivendo. Então, o que diz o Catecismo da Igreja? Diz aqui o seguinte: Senhor torna-se, desde então, o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel, ou seja, o Adonai, como eu falei, como dizem os judeus. É nesse sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor para o Pai e também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus, como nós vamos poder ver no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. E o Catecismo diz aqui o seguinte: Jesus mesmo atribui-se dessa maneira velada esse título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, conforme está escrito lá em Mateus 22, 41 a 46, e a gente encontra também em Atos capítulo 2, versos 34 a 36, e Hebreus capítulo 1, versículo 13, onde mostra o senhorio de Jesus claramente. Então diz o Catecismo: mas também de modo explícito dirige-se aos seus apóstolos, conforme nós vemos em João 13, versículo 13, aonde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, meu caro amigo internauta. João 13, versículo 13, diz o seguinte às Sagradas Escrituras: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus, ele atribui a si mesmo esse título de mestre e Senhor. É naquela cena do lava-pés, João 13, 13. Então o Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte, o seu magistério, o magistério da Santa Igreja: ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, quando Jesus caminha em cima d'água em Mateus capítulo 14, sobre as doenças, Mateus capítulo 8, sobre os demônios, Marcos capítulo 5, sobre a morte e o pecado, conforme nós podemos ver lá em João capítulo 8, que é o texto daquela mulher pecadora, e também a filha de Jairo, lá no Evangelho de Mateus,
demonstravam sua soberania divina, porque somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus poderia ter essas atitudes, e eram todas as atitudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vai deixar claro que Ele é divino, que Ele é Senhor e soberano, quando está conversando com os judeus em João capítulo 8. Ele diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse título só poderia ser dado a Deus no Antigo Testamento. Eu sou o que sou. Lá em Êxodo capítulo 13 a 14, quando o Senhor se apresenta para Moisés na sarça ardente. Esse título é atribuído para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o que sou. Ou como diz o texto grego, ego eimi. Eu sou o que sou. Muito frequentemente nos evangelhos, determinadas pessoas se dirigem a Jesus chamando-o de Senhor. Esse título exprime o respeito e a confiança dos que se achegam a Jesus e esperam dele ajuda e cura, como o senhor acabou de falar agora há pouco. E eu quero abrir um parênteses aí, meu irmão, nessa parte, para dizer que, para que isso aconteça, nós precisamos, como já foi dito aí, nós precisamos ser cristocêntricos, não é isso? E nós, quando eu digo nós, estou me referindo a nós e a todos aqueles que se dizem cristão católico, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos na nossa vida como prioridade, por exemplo, que muitas vezes se torna uma idolatria e às vezes nem percebemos, e às vezes percebe e mesmo assim continua fazendo, né? Por exemplo, o dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa muito importante para a vida de todo mundo. Isso. Né? E muitas vezes, muitas pessoas fazem tudo, deixam tudo, trocam tudo pelo dinheiro. Exato. E nós não podemos fazer isso com Jesus, né? Nós não podemos fazer essa troca, simplesmente fazer dele uma mercadoria e vender. Porque, meu irmão, para que isso aconteça, nós precisamos falar com a nossa boca que Ele é o Senhor, mas precisa ser de verdade, porque na palavra diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha o que diz aqui em Lucas 6, 48, se eu não me engano, deixa eu ver, Lucas 6, 46, diz o seguinte: por quem me chamas Senhor, Senhor, e não por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Olha aí, uma pergunta interessante de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente diz que Jesus está dentro do seu coração, que Jesus é o Senhor da sua vida, mas essa pergunta aí mexe com essas atitudes que muitas pessoas têm. Por que me chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Então, se não obedece a Ele, significa que Ele não é o Senhor da sua vida. O apóstolo Paulo vai falar com razão em Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele diz o seguinte: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, é reconhecendo que Jesus é o Senhor da nossa vida, confessando com a nossa própria boca, os nossos lábios, professando verdadeiramente essa fé em Cristo ressuscitado e estando debaixo do seu senhorio, que nós seremos salvos, como diz o apóstolo São Paulo. E olha que interessante, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai comentar sobre esse senhorio de Jesus no parágrafo 448, dizendo o seguinte: no encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. E aqui vai entrar então aquele texto de João 20, verso 28, quando Tomé, que tinha duvidado que Jesus tinha ressuscitado, 8 dias depois, quando Jesus entra novamente no cenáculo, estando as portas fechadas e Tomé está ali, Jesus disse: Tomé, coloca o teu dedo aqui.
vê as minhas mãos, vê as marcas que os pregos fizeram. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. E Jesus vai dizer então para Tomé naquela ocasião: tu vistes, tu crestes porque me vistes. Muitos crerão sem terem me visto. E é quando Tomé diz então aquela famosa expressão, colocando a palavra da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo: meu Senhor e meu Deus. O catecismo comenta o seguinte: assume então uma conotação de amor e afeição que tornar-se-á peculiar à tradição cristã. É o Senhor, como disse João capítulo 21, versículo 7. Então, ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões da Igreja afirmam desde o início que o poder, a glória, a honra devidas a Deus Pai cabem também a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme vai deixar claro Romanos capítulo 9, versículo 5, Tito capítulo 2, versículo 13 e Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. E nós podemos, nós que fazemos parte de um grupo de oração da Renovação Carismática, nós vivenciamos muito isso no tema do ano passado, 2022, da renovação, né, que dizia que aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, toda a honra, glória e louvor. Então, nós estamos falando de quem? Estamos falando desse Senhor que é o Senhor de tudo, é o Senhor da nossa vida. Deve sempre ser o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, o Senhor do nosso coração. É o Senhor que acalma a tempestade, que acalma os ventos, o Senhor de tudo. Muita gente diz: Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo na minha vida. E tem que ser dito com coragem mesmo isso. Precisa realmente ser, não tem que ser só da boca para fora. Tem que ser o Senhor de tudo, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Jesus é o Senhor. Exatamente. Então, que esse vídeo possa estar ali esclarecendo, meu querido internauta, a você depositar ainda mais a sua confiança em nosso Senhor Jesus Cristo e não depositar a sua confiança no sentido de salvação ou salvador naquilo que é efêmero e passageiro. Só quem pode nos salvar é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim pagou um preço muito alto para nos garantir a salvação eterna. Por isso que ele é chamado de Salvador, porque só ele pôde fazer isso. Então, o cristianismo tem a sua base em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. E esse, melhor dizendo, é o ensinamento da igreja. Como eu disse antes, a doxologia da igreja, é o centro da fé da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Tudo é nele, por ele e com ele. Fora dele não há salvação, como diz a própria palavra de Deus. Ele é o rei e nós somos os servos. Ele é o sol e nós somos o reflexo. Então, digno de toda honra, digno de toda glória, de toda adoração é Ele, o Senhor. Então, que nós possamos colocar no nosso coração essa certeza de que nós temos alguém para chamar de Senhor. O Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família e o Senhor do nosso coração. Mais uma vez eu digo, coloque essa certeza no seu coração. Não tenha medo nenhum de dizer: Jesus é o Senhor. Amém? Coisa maravilhosa. Então,
o Catecismo da Igreja, explicando para nós sobre esse título de Jesus, parágrafo 450 vai dizer: desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter sua liberdade pessoal de maneira absoluta a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui deixa bem claro para nós que só em Jesus é que nós devemos colocar a nossa confiança. E aí pode estar se perguntando como viver o senhorio de Jesus. Para viver o senhorio de Jesus não é difícil, é simplesmente renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que coloca mais distante. Então precisa ser renunciado aquilo que afasta, aquilo que não vem de Deus, não serve para nós. Então, para viver o senhorio é simplesmente seguir essas setas que o irmão falou no começo. Seguir essas setas que o irmão falou no começo, porque são muitas setas que nos apontam para Deus, principalmente pelos santos, né? Pela igreja, as orações, os grupos, né? As pastorais, os movimentos. Então, se apega, se lança e deixa que Jesus possa guiar os seus passos, e você vai estar simplesmente indo ao encontro dele, do Senhor. Então, viver o senhorio de Jesus é isso. É seguir as setas e chegar até ele. E uma das setas que nos ajuda a seguir, a principal, é a palavra de Deus. A própria palavra do Filho, a Sagrada Escritura. Lá no capítulo 13, versículo 15 do Evangelho de São João, para viver esse senhorio de Jesus, então é preciso obedecer aquilo que ele tem falado na Sagrada Escritura. E o que é que ele diz nesse texto? Dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, assim façais vós também. Em João 14, versículo 23, Jesus disse o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. João 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se a gente ama Jesus, temos por obrigação guardar os mandamentos que ele nos tem ensinado. João 15, 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então isso significa estar debaixo do senhorio de Jesus. Reconhecer ele como o Senhor absoluto da nossa vida, obedecendo os seus mandamentos. Amém. É isso, né? Então, tá aí nosso vídeo, e quero pedir a vocês que, se gostaram, né? Vai ser a única vez que vamos estar fazendo esse pedido agora no vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, que vai nos ajudar muito, com certeza. Coloca aí o seu joinha, se inscreve no nosso canal. Nós vamos estar deixando aqui as nossas redes sociais, para que vocês, se quiserem, também nos seguir, e também deixar lá sugestões de temas para trazermos aqui em forma de vídeo para vocês. Então, vai lá, segue a mim, segue ao irmão Geraldo, e que cada um possa guardar no seu coração essa certeza de que Jesus sempre é e sempre será o Senhor das nossas vidas. Então, amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Salve Maria.